Chegando, né? Mais um Jornal da Central para você aqui ligado no canal Nosso Futebol com muitos assuntos que envolvem, né, o universo corintiano. Teve vitória das Brabas com goleada, hein? Elas que estrearam no Campeonato Paulista. Teve também, assim, ó, um anúncio para lá de especial da FIFA. A Neoquímica Arena será uma das sedes da Copa do Mundo 2027. E teve, né, também na parte política, a coletiva de imprensa do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. Tá começando agora o Jornal da Central. Na última quarta-feira, o Corinthians entrou em campo pelo futebol feminino, o Campeonato Paulista, a estreia das Brabas do Timão na competição. E ó, deu certo, hein? Certo demais, vitória contra o Red Bull Bragantino, 4-0. E ó, já logo de cara, a liderança das Brabas no Paulistão. O jogo foi na Fazendinha e os gols do Corinthians foram marcados por Johnson, Yaya, Vicky Albuquerque e Ariel. A jovem atacante Ellen chegou a desperdiçar um pênalti, mas nem falta acabou fazendo para o Corinthians, que saiu vitorioso. Vamos então, né, ouvir os personagens da partida, começando pela Ariel, que falou conosco, agradecendo ao Bismarck Rodrigues e o pessoal da Rádio Coringão, que nos cedeu as imagens. Estou muito feliz pelo gol, venho trabalhando bastante e graças a Deus mais um jogo, mais um gol. E parabéns à equipe, né, terceira vitória seguida, isso é muito importante para a gente poder ir para o próximo jogo com confiança e poder sair com mais uma vitória. Foi um jogo difícil, não acredito que foi um jogo fácil, mas acho que a gente fez o jogo se tornar assim, a gente bem competitivo, colocando o pé na bola e acreditando em todas as bolas, acho que isso fez a grande diferença do jogo passado. Vamos então ouvir agora o treinador do Corinthians, Lucas Piscinato. Acho que a gente fez uma boa partida, uma nova competição, uma atenção muito forte de todo o grupo e staff para que a gente comece a competição do Paulista diferente do que a gente começou o brasileiro, por exemplo, né, que a gente acabou perdendo alguns pontos no início e isso está fazendo a gente ter que correr atrás de pontos perdidos e buscar uma remontada. E o time entrou muito consciente disso. É óbvio que uma sequência muito grande de jogos a gente precisa usar a qualidade do elenco e mexer as peças e fico feliz que a gente tenha feito um bom jogo. Acho que nível de desempenho até o primeiro tempo não foi aquilo que a gente esperava, perdemos alguns duelos defensivos que a gente não perde, mas acho que o segundo tempo bem coerente, poucas finalizações na nossa goleira, muitas chances criadas e dessa vez, obviamente, as chances sendo feitas. Então, contente pela sequência de 3 vitórias, a gente sabe que no final de semana a gente tem um grande desafio, descansar um pouquinho e já preparar para a Ferroviária. O próximo jogo do Corinthians no futebol feminino será pelo Campeonato Brasileiro, domingo às 20 horas, contra a Ferroviária. E já que o papo é futebol feminino, vamos então falar do seguinte, da Copa do Mundo de 2027, que será aqui no Brasil, todo mundo já sabe disso, porém ontem o comitê organizador da FIFA divulgou as sedes, né? E a nossa Neoquímica Arena será um dos palcos, inclusive de uma das semifinais. A arena que mais tem, né, digamos assim, campeonatos internacionais no mundo, Copa do Mundo masculina, agora feminina, Olimpíadas, NFL, ó, vai indo, hein? Vai indo porque é a arena de Copa do Mundo e será de Copa do Mundo novamente. O Corinthians, inclusive, nas redes sociais, fez uma brincadeira, né, dizendo que o Mundial tem que ser na casa do Corinthians. Claro, a gente concorda com isso. Beira-Rio em Porto Alegre, Maracanã, Rio de Janeiro, Mineirão em Belo Horizonte, Brasília, Distrito Federal, Arena Fonte Nova em Salvador, Arena Pernambuco em Recife e Arena Castelão lá em Fortaleza. São 8 sedes, vocês viram aí, e claro, né, a gente torce para o sucesso da seleção do técnico Arthur Elias. E ontem aconteceu também uma coletiva de imprensa do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior. Ele falou de pontos importantes, inclusive respondeu a pergunta da Central do Timão. Boa tarde, conselheiros, presentes, Daniel Kepler, Central do Timão. Os órgãos do clube já apontaram de uma forma geral elementos para se apontar a gestão temerária em 2024. E ao mesmo tempo isso tem gerado um debate da torcida que já existia e agora está crescente com relação ao modelo associativo do Corinthians, colocando como se ele já estivesse esgotado ou até falido, de acordo com algumas versões. Tuma, de alguma forma, ouvindo sobre esse debate, conhecendo sobre esse debate em relação ao modelo associativo, você acredita que os conselhos, as comissões do clube,
poderiam ter feito algo de diferente durante o ano passado e esse ano para poder evitar que o cenário chegasse ao que chegou hoje, por exemplo? Algo poderia ter sido diferente na comunicação, na condução dos processos, no monitoramento com a diretoria? Algo poderia ter sido melhor? Você fala, desculpa, eu perdi uma parte da pergunta. Você fala no modelo de associativo? A torcida acompanha as notícias que vêm sendo colocadas, essas guerras de versões, notas da diretoria, dos conselhos, e ela fica sem saber muito bem em que acreditar muitas vezes, né? E por conta disso, se fala que esse modelo associativo hoje em dia não cabe mais no clube do tamanho do Corinthians. Considerando esse tipo de debate, você acredita que algo poderia ter sido feito de diferente para melhorar essa comunicação, para de repente evitar que o cenário chegasse onde chegou? Eu acho assim, o Corinthians tem um problema que é recorrente. Isso também é motivado por conta da questão de disputa política. Nós temos um mandato muito curto de presidente. Eu sou contra a reeleição, acho que isso não é benéfico em lugar nenhum. Mas um mandato de 3 anos, e o cara vai ser eleito, faz muita composição, e aí no primeiro ano ele tem que ajustar, acertar o governo, chega no segundo, já está pensando em reeleição, e na eleição quem vai ser o candidato. Hoje tem 30 caras candidatos aqui, é um negócio maluco. E assim, tocar o Corinthians na situação que está, e em qualquer situação, eu quando fui vice-presidente de futebol, em 94, 95, não tinha rede social, era um negócio de louco, é 24 horas, é muita responsabilidade. Por isso que a gente tem que fazer, o modelo de gestão não é bom, tem que mudar. A comunicação com todo mundo, como a gente está falando, a transparência é obrigatória. Tem que mudar essa forma de fazer comunicação. Tem uma coisa aqui no Corinthians que nós precisamos mudar. Talvez não seja simpático eu falar, mas eu tenho que ser transparente, porque eu sou um sincericida e acho que o Corinthians precisa disso. Da gente parar de falar, eu vou falar, tem que falar as coisas verdadeiras. Nós tínhamos antes um modelo de eleição para o conselho que era o chapão. O presidente montava uma chapa de 200 candidatos, o presidente ganhava, entrava a chapa dele, o conselho virava refém. E qualquer coisa que você vai fazer, se votar contra mim lá, amanhã na próxima você não está. E os próprios 200 caras ficavam pressionando. Nós conseguimos evoluir. Mudamos para chapinha. Então hoje você tem chapas de 25. Só que o tempo mostrou, até esse pouco tempo mostrou, que agora o presidente vira refém das chapinhas. Então cada chapinha tem um líder, eu quero uma diretoria aí, senão eu vou botar conta. E quando as disputas são acirradas, oposição e situação, elege cada um 4 chapas. Então fica dividido o conselho, um órgão político, como é o Congresso. Nós temos que refletir, o Corinthians é um pouco da sociedade. Isso aqui não é diferente da sociedade, do parlamento, então assim, é o sistema de freios e contrafreios. E aí você fica, se uma chapa virar ponta, o cara fica lá, aí o dono da chapinha vai lá, quero uma diretoria, se não um cargo aqui, não sei o quê. Então nós precisamos mudar algumas coisas, tudo. Eu acho que tem que ter voto individual. O candidato a conselheiro tem que ser em voto individual. Porque aí o presidente, para ter maioria no conselho, tem que fazer uma boa gestão, não tem que mais agradar meia dúzia. Porque aí acaba as capitanias hereditárias do clube. Então, se for fazer um churrasco sócio na peteca, ele só fala que ele é o dono da peteca lá. Se for fazer um churrasco lá no Tamborel, você precisa ser amigo do dono. E antes de encerrar, lembrar para vocês, né? Rodrigo Garro voltou a trabalhar com bola. O Corinthians divulgou nas redes sociais esse trabalho com o Garro, que deve voltar, praticamente confirmado já, faltam detalhes, né, a doutora Ana até já deu algumas entrevistas falando disso, ele deve voltar contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, no jogo de volta aqui, todo mundo aguardando este momento, né, então que o Garro volte o quanto antes. Para ver tudo que a gente falou aqui, também tudo que rola, vai lá em @Central do Timão, a Central do Timão, que está 24 horas no ar. Nossas redes sociais sempre com notícias do Corinthians. Tem novidade também, hein? De manhã, à tarde e à noite, o tempo todo rolando no nosso YouTube. TV Central do Timão. Inclusive, rolou hoje de manhã aquela notícia quentinha, com cheiro de café. O Central de Notícias, confere lá. Teve entrevista com o Vinicim. Não conhece o Vinicim? É aquele cara que o Roberto pediu música depois dos 3 gols, né? Conversou bastante conosco, direto da Neoquímica Arena. E a Central do Timão não para não.
Todas as informações em www.centraldotimão.com.br. Vamos que vamos? Vai, Corinthians!